Todas essas perguntas agora para ele, Hugo, que chegou com todas as informações e com muitos cactos aqui. Tudo bom? Seja muito bem-vindo, Sempre, boa né? tarde. Tudo bem, boa tarde. Tudo ótimo, feliz ano novo. Obrigado para você também. Conte pra gente, o que são os cactos? Eles são suculentas? São, basicamente são suculentas, né? Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. E por quê? Aí Bom, eu já fiquei confusa agora. Isso, bom, vamos lá. Os cactos, eles são plantas extremamente adaptadas à falta d'água. Tá? Que são plantas de clima árido, semiárido e que são exclusivos das Américas. Você não vai achar cacto na Europa, na África, você não vai. Tem porque o pessoal leva, mas não tem. Eles são plantas endêmicas, no caso só tem nas Américas. Tá? E aí você vai desde o Rio Grande do Sul até Estados Unidos. Então vai toda essa parte, toda essa faixa tem cacto, tá? Os cactos são plantas que elas, com o passar do tempo, mudança climática, elas foram se adaptando às condições. Árido, semiárido, quer dizer seco e quente. Então, basicamente as folhas foram se transformando, o corpo da planta foi se transformando, ela se tornou uma planta suculenta porque ela armazena muita água, por exemplo, essa coroa de frade. Você vê o tamanho dele. Dentro, a estrutura basicamente é fibra e água, né? Então, por isso que ela é uma planta suculenta, tá? Então, os espinhos são mecanismos ou de defesa ou folhas adaptadas, que no caso, toda folha larga, toda planta com folha larga, toda planta faz evapotranspiração, ela libera umidade na atmosfera. Os cactos, como eles não podem perder essa umidade, eles têm que guardar. Então, ele deu um jeito, a folha dele virou espinho. Ela encurtou, então não tem como você perder umidade por aqui. A bananeira, por exemplo, é uma bomba d'água. Ela retira a água do solo e manda para cima. Esse é o ciclo natural dela. O cacto já não faz porque ele não tem essa área toda para poder soltar essa água, né? Ele tem que guardar. Por isso que ele sempre vai ter alguma coisa, ou espinho. Isso aqui também é um espinho, Sim, só que ele é diferentão. são espinhos diferenciados. Essa daqui, o nome popular é dedo de dama, você tá vendo? Ela tem a estrutura bem completa, bem cheia de mudas. E ela é bem, tá vendo? Bem... Que legal! Essa daqui é dedal. Então, tá vendo? É um pouco menor, tem os espinhos esbranquiçados, também é a mesma coisa. O mesmo formato, são parentes. Os cactos, eles têm eles liberam uma espécie de substância cerosa, como se fosse um protetor solar natural. E isso ajuda eles a aguentar a temperatura, né? Se proteger também, né? Se proteger do sol e evitar de perder umidade também, né? Demais. Hugo, qual que é aquele ali? Esse daqui é um rabo de macaco. Ela tá ficando comum agora, né? Mas ela ainda continua tendo um preço assim no mercado meio elevado. Que é mais difícil de encontrar? Na verdade, hoje em dia você encontra com facilidade, né? Você vai em um garden center e você acha, mas é mais questão de... Exótica, não é de raridade, né? é exótica e também pela beleza, né? Porque essa planta aqui, ela tá na cuia, tá aqui no suportezinho. A florzinha dela! Exatamente. Pleno sol, tá? Ela vai um pouco na meia sombra, mas você não pode exagerar, não é o tipo de planta que você deixa dentro de casa. Meia sombra, eu digo, tem muita claridade, tá? E pega algumas horas de sol, talvez, umas 3, 4 horas de sol, menos, tá? Mas o ideal é sol pleno. Tá bom? Ela dá essa florzinha avermelhada em todas as hastes. Aqui, cada chapeuzinho aqui é uma muda que foi feita e colocada, né? Aqui no caso o produtor ele fez dessa forma. E a florzinha abre? Abre. É que aqui a inflorescência ainda não abriu. A maior parte das flores de cacto, elas abrem durante a noite. À noite? Então fica difícil pra gente ver, né? Por exemplo, esse cacto aqui, esse aqui eles chamam de cacto orquídea. Porque ela é uma epífita. Essa aqui já não é de sol pleno, porque ela é uma epífita, ela vive nas árvores, só que mais em região de mata. Tanto essa quanto essa daqui, ó. Então ela tem mais umidade. Isso, ela precisa de mais umidade, por isso que a folha é diferente, não tem tanto espinho, a folha é mais larga, a estrutura, né? E aqui, no caso, ela dá uma flor, a flor dura uma noite, ela abre no entardecer e no outro dia de manhã praticamente ela já está fechando. Essa aqui também. Aí essa aqui dá uma flor vermelha e aquela dá uma flor branca. Que demais! E é essa aqui, né, que você está falando? Isso. Ela é bem... parece fininha, mas ela não é não. Não. Elas são suculentas, né? Que bonita, Hugo. Essa daí precisa... como elas são plantas epífitas, vivem penduradas, essa aqui a gente acaba colocando um tutor, né? Para poder segurar.
vendo? Eu coloquei porque essa haste aí cresceu muito, aí se eu soltar Ela ela cai, cai no chão. pendura. Isso. Aqui, ó, quer ver aqui na frente, deixa eu mostrar aqui, é o mandacaru. Todo mundo conhece, né? Isso, exatamente. Esse daqui é uma planta da caatinga brasileira, que é o famoso chique-chique. E aí, espinhos extremamente agressivos, né? Então tem que tomar bastante cuidado, né? Isso. Esse daqui, o nome é cacto monstro. Ele tem esse nome por conta do formato, né? É uma variação no formato dela que deixa ele... Parece que tem um monte junto. Aí chamam de cacto monstruoso, né? Essa variação daí algumas outras plantas aí acabam chamando de monstruoso por conta disso, né? Por conta do formato, mas... Que demais. Hugo, em casa tem um desse. Esse? Tá. E aí ele tava ruinzinho em cima. E aí a gente tentou fazer uma poda e colocou pra fora, porque ficava dentro de casa. Aí cresceu verdinho em cima um outro, que parece que tem um monte de coisinha junto. É assim mesmo? Sim. Na verdade, ela brotou, ó, quer ver esse monstruoso aqui? Dá pra mostrar bem, de uma forma bem clara isso. Ó. Nossa, ficou linda. Tá vendo aqui? Aqui era um tronco principal, foi feita a poda e ela teve as brotações. No caso, ela soltou 3 brotos. Tá vendo? Aqui era um tronco só, igual esse. Aí ela fez a poda e ela soltou 3 novos. Aí é assim que se faz muda, né? Desse tipo de cacto colunar. Tanto esse, mandacaru, se faz muda assim. Você corta, espera ela secar um pouco para não colocar, é muito úmido, né? E aí você faz o plantio, tá? Cacto não é planta de sombra, não é planta de banheiro, não é planta de cantinho de sala. De sala, o meu tava no cantinho da sala. Se você tiver um cacto, você tem um vaso pequeno, você quer deixar em casa, deixa na janela. Não é planta pra dentro de casa. Pra dentro de casa. São plantas de pleno sol. Você imagina uma planta chique-chique, por exemplo, que vive na caatinga. Calor absurdo. Durante 16, 18 horas por dia, talvez. Então, não tem como colocar essa planta dentro de casa. Tá? E é assim, o que acontece? Por ser uma planta muito lenta, ela vai demorar um pouco para mostrar que ela está sofrendo. Entendeu? Então você fala, eu tenho um cacto lá em casa. Não, tá super bem, tá tranquilo. Tá lá em casa 3 meses, 4 meses. Não, legal. Mas essa planta tá definhando. E como é que eu vou saber? Bom, ela apresenta excesso d'água, vai ter o apodrecimento. Tá? Ela vai começar a ficar molenga. Você pega um cacto que ele tá plantado dentro da sua casa, se ele tá mole, você chacoalha ele, a raiz dele com certeza tá podre. E falta d'água, ele começa a ressecar, desidratar, murchar. E também, falta de luz, né? Isso é fato. Ele vai ficar com um verde mais escuro, mais forte, tá? Por conta da falta de luz. Mas tá dentro de casa, tá errado. Que legal! Não foge muito disso. Léo tem pergunta do WhatsApp também. Vamos lá. Isso, exatamente. Perguntinha do WhatsApp. Dom Roterdã, grande Dom, grande abraço. Dom, nosso fã. Dom que assiste a gente quase todos os dias, hein, Dom? Esse assiste Muito todos obrigado, os dias. Dom. Tá aprendendo aí, né, Dom? Boa, grande Dom. Boa tarde. O chifre de veado é uma espécie de cacto? Eu vou fazer outra pergunta também, se você puder falar um pouco pra gente também da pitaia, né, que também vem aí dessa família toda aí. Sim. E da agave também, que é o cacto que a gente faz a tequila. O chifre de veado não é uma planta de clima tropical, então ele está longe de ser um cacto, tá? Ele é uma epífita de clima tropical, então precisa de muito calor e muita umidade. Então é floresta. Tanto se tiver um chifre de veado em casa, borrifar água, quando você for irrigar, pode jogar água nele, tá tudo certo. Precisa. Calor e umidade. Boa. A agave também é família diferente, não é cacto. Tá? Agora a pitaia já é. A pitaia é um cacto trepadeira, né? Ela precisa de uma estrutura para poder se enraizar, se fixar, e aí quando ela chega num porte, numa altura que ela se sente segura, né, que a planta ela vai saber, ela vai começar a soltar as brotações. Ela subiu, acabou a estrutura, ela vai pender, aí ela vai começar a soltar as brotações. Então se você tiver pé de pitaia em casa, é legal sempre você ter um arco ou alguma estrutura para poder apoiar, porque um pé de pitaia adulto carregado, ele pode pesar 40, 50 quilos. Ele vai pesado. Exatamente. Que demais! E como é que a gente faz a adubação dele? Adubação, praticamente todos os cactos dão flor. Então o que a gente vai fazer? No final do inverno, início da primavera, agosto, setembro, você deve fazer uma adubação rica em fósforo, né? Você vai usar o NPK, rico em fósforo, então você vai usar o 4,14,8 no início, né? Porque aí primavera, verão, ela vai ter nutriente disponível para poder dar flor. E aí, após
essa aplicação, depois de 3 meses você pode aplicar só o 10-10-10, que aí você vai fornecer uma adubação para ela poder se desenvolver, para ela poder crescer. Por exemplo, esse coroa de frade aqui, ela cresceu, acho que ela praticamente 2 anos. Ela cresceu uns 30%, porque ela tinha folga no vaso. Agora não tem mais. E exatamente, ela dá as florzinhas aqui em cima. Tá? São flores pequenas, delicadas, rosa. Cada florzinha rosa, ela solta um monte aqui em cima. E aí é isso. No final... Parece que tá do contrário. Parece que tá ao contrário. Aqui parece que vai soltar a raiz daqui. Entendi. Ó, esse daqui, esse vaso eu trouxe para mostrar que praga acontece, tá? Isso aqui, matinho sempre dá, ainda mais se você usar o substrato. Esse substrato aqui eu misturei em casa, eu preparei, então provavelmente tinha essa semente dessa plantinha. O ideal para você poder fazer a limpeza, que precisa ser feito, né, para não ter essa competição aqui, é você usar uma pinça. Pinça? Que a gente usa para sobrancelha? Aquela maior de artesanato, sabe? A maior zona. Isso, exatamente. Porque se você for ficar colocando o dedo aqui, você vai sofrer um pouquinho, né? Porque vai levar vários espetados. Vai, e o espinho é muito firme. Ele tá vendo? Ó. Que legal. E Hugo, aqui você falou do vaso, né? Sim. Quando a gente vê que ela tá crescendo, hora de tirar mesmo, né? Você pode fazer transplante. E Uma aí? dica para você fazer transplante de cacto, ou você usa uma luva muito grossa, que aí já fica meio desconfortável. Aquela luva de raspa de couro você pode usar. Ou você pode pegar um pano de chão, uma camiseta velha, você enrola nele, gira, você faz orelhinhas, aí você consegue manusear ele. Ou um papel grosso, papelão, jornal, você pode enrolar ele e você consegue manusear. Na mão eu não recomendo. Porque você vai levar a espetada. Vai levar espetada. Se a gente for for regar, de quanto em quanto tempo? A rega para o cacto é sempre que tiver seco. É o seguinte, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem substrato. Aqui eu tenho um substrato próprio para plantio, que você acha em garden, e areia. Então eu vou fazer uma parte de substrato, outra parte de areia. Existem marcas que vendem substrato específico para cacto. Você pode comprar, se você quiser você vai lá, já vem pronto. Se você não tiver, se não tiver fácil, você faz isso, uma parte substrato, porque ele é poroso, ele é solto, tá vendo? Não pode ser terra argilosa. O cacto, não vou falar que o cacto não gosta de água, o pessoal quer regar com gotejador. Cacto, não tem problema você regar. Um cacto, em determinadas regiões, fica 6 meses sem chover. Quando chove, cai uma chuva que alaga tudo. Eu falo, o cacto não gosta d'água. É porque o substrato dele é adequado para ele. Então, não fica água parada no substrato. Então, você vai regar na primavera, verão, você vai regar o seu cacto sempre que tiver seco. Secou, rega. No inverno, você espera um pouquinho mais, a planta ela apresenta sinais de desidratação. Se você regar muito no inverno, corre risco de apodrecer, da doença fúngica que dá muito, né? Que é uma praga, que é um problema para cacto, doença fúngica e cochonilha, são os problemas que podem ocorrer. Então o substrato tem que estar de acordo. Então você faz um substrato bem poroso, a drenagem tem que ser muito bem feita. Você coloca uma camada boa de brita, coloca uma mantinha para poder segurar o substrato, ou às vezes nem precisa, entendeu? Então tem que ser isso. Você tem que evitar que ele fique com água parada na raiz, porque aí ela apodrece. Não é que ele não gosta de água. É que ele não pode ficar com água parada na raiz, aí ela vai apodrecer. E nunca dentro de casa. E nunca dentro de casa. Dentro de casa, se tiver não, um cantinho gente. de sol no quintal, aproveita que esse é o melhor lugar para o seu cacto. Deu flor, ele tá feliz. Deu flor, tá ótimo. Tá felicíssimo. Isso é muito legal. E para dar flor, precisa dessas condições. Sol, adubação, substrato correto. Tá? Basicamente é isso. E a água, você tendo o substrato certo, a drenagem certa, você nunca vai ter problema de apodrecimento, porque aí vai funcionar bem. Mas e quando for fazer a poda, faz igual a gente mostrou aqui. Isso, exatamente. Você vai nesses cactos colunares, sim. Esses daqui, por exemplo... Ó, você tirou, e aí? aqui é uma muda. Esse daqui, já posso usar. Esse aqui você já pode usar. E você vai colocar no substrato de volta, ele vai enraizar. Entendeu? Adorei. Adorei. Eu acho o cacto lindo. Sim. Eu acho muito bonito, minha gente. Hugo, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Ana. Volte sempre. Feliz ano novo para você. Obrigada pelo ano incrível, ano passado, viu? Obrigado, eu agradeço o convite. Que a gente se veja muito esse ano, né? Você de casa aproveita, faz pergunta para ele. Vocês fazem mesmo, né? Eu sei, a gente vê lá no Instagram, então aproveita e faz um monte. Vê que é mais de flor que você quer saber, pro Hugo voltar logo e falar com a gente, tá? @jardinistaurbano, o WhatsApp é o 11 99334 9525. Beijo pra você. Obrigada. Muito legal.